Assim como o ouro, para ser embranquecido e purificado, ele tem que ser passado no fogo, o cristão da mesma forma. E as provas que nos chegam são oportunidades que Deus nos dá para crescermos, para vencermos. E Daniel é uma prova disso. Então, no percurso da vida cristã, Deus não nos promete livrar dos problemas, mas Ele promete uma coisa: estar com todos nós no problema. Por isso, talvez, nós estejamos passando por um problema na família. Talvez alguém esteja enfrentando um problema sério de saúde, ou uma grave doença, melhor dizendo. Eu não sei qual é o problema que nós, ou que você está enfrentando, né? Mas Deus vai estar com você no problema. Você que nos assiste em casa, eu não sei qual é o problema que você está passando nesse exato momento. Talvez essa semana, alguém que você muito ama foi diagnosticado com câncer. Talvez você está vivendo um problema financeiro, falta de emprego. Talvez o seu problema é com o cônjuge. O casamento não vai bem, você está à beira de um divórcio. Talvez o problema seja com os filhos. Você não está sabendo como lidar com esses adolescentes. Parece que a família vai desabar a qualquer momento. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa. O Deus de Daniel está aí do seu lado agora. E Ele vai estar com você no momento mais difícil da sua vida. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Se você deseja acompanhar em casa a temática que aqui estamos abordando, nós preparamos com muito carinho uma revista especial, que é o Guia do Estudo Bíblia Fácil Daniel. Aqui você tem 16 temas, onde você aprende mais da Palavra de Deus. É uma revista inteiramente grátis, você pode solicitá-la por telefone ou acessando a nossa página na internet. Vai aparecer para você aqui a orientação, você pede a revista e nós enviamos para a sua casa inteiramente grátis. Aqui estamos com os nossos amigos no Cevisa para essa temporada de estudo da Bíblia do profeta Daniel. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do Leonardo. Leonardo, você vem de que estado, amigo? Eu venho de Vitória, pastor. Vitória do Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para os nossos queridos capixabas. Eu sou mineiro, mas eu fui para o Espírito Santo com 2 anos de idade. E eu morei até os 18 anos ali em Cariacica. Um abraço para todos vocês do Espírito Santo e obrigado pela sua audiência. E você lá faz o que, Leonardo, em Vitória lá? Pastor, eu sou músico. Você é músico? Sou músico há 12 anos. Deus me deu a bênção de poder ter alguns trabalhos gravados já. E estamos aí nessa batalha, nessa peleja. E você vai cantar um dia pra gente aqui também, mostrar um pouco desse dom teu? Com certeza. É? Com certeza. Então vamos marcar aqui então para você um dia cantar pra gente aqui certo, também, pastor. Tá bom? Tá jóia. Você tá solteiro ainda, não é isso? Tô solteiro ainda. É, né? Então tá jóia. Vamos aproveitar e dar o recado aqui, né? Vamos deixar o e-mail depois para ele, né? Vamos criar um e-mail depois? Pra gente tentar alguma coisa, né? Tirar esse homem da solteirice. Tá certo. Mas que bom. Muito bom ter todos vocês aqui. Nós estudamos até aqui Daniel, do capítulo 1 até o 6. Hoje chegamos a Daniel, capítulo 7. A partir de agora, vamos entrar na parte profética de Daniel. E o primeiro tema que nós vamos estudar nesse capítulo 7, nós temos uma impressionante imagem.
nós temos uma imagem de 4 animais estranhos, porque esses animais, eles têm alguma aparência na classe zoológica, mas eles fogem da zoologia, porque eles combinam certos elementos. E um deles não foi classificado na zoologia. O que quer dizer esses animais proféticos do capítulo 7 de Daniel? Então, na nossa 8ª semana de estudos, vamos aprender sobre Daniel, capítulo 7. Feche os seus olhos, ore comigo para a bênção do estudo. Bondoso Deus, Tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. A partir de agora, iniciaremos uma jornada nas profecias de Daniel. Suplicamos a Tua bênção para que cada simbolismo desvendado, cada compreensão que nós tivermos da Tua palavra, nos leve a reconhecer o Senhor como Deus verdadeiro, que conduz a história humana e deseja também conduzir a nossa vida em especial. Colocamos-nos agora em Tuas mãos para o estudo de agora, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia, Daniel capítulo 7. E a proposta do Bíblia Fácil Daniel é estudarmos a profecia aliado à história. Até aqui, nós já passamos 6 capítulos de Daniel, a seção histórica. Já caminhamos com Daniel para a Babilônia no cativeiro, o sonho de Nabucodonosor, a fornalha de fogo ardente, a loucura do rei por 7 anos, já vimos a queda de Babilônia e na semana passada nós estudamos sobre Daniel na cova com os leões e como Deus o livrou de forma miraculosa. Agora a sessão profética de Daniel começa do capítulo 7, que vamos estudar agora, e iremos até o capítulo 12, o último capítulo de Daniel. Aqui no capítulo 7 está registrada a segunda visão que Daniel teve. A primeira aconteceu lá no capítulo 2, quando Deus deu para ele a interpretação do sonho da estátua de 4 metais. Aqui no capítulo 7, nós vamos estudar a segunda visão. E logo no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: No 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. A primeira coisa que você deve perceber é que nós voltamos no tempo. Nós voltamos para o 1º ano de Belsazar. Na semana passada nós estudamos Daniel na cova dos leões e a experiência com o rei Dario, que era rei da Medo-Pérsia. Mas agora no capítulo 7, nós voltamos ao tempo de Belsazar. Isso quer dizer de que as visões do capítulo 7, se nós colocarmos no livro de Daniel, elas aconteceram depois da loucura de Nabucodonosor e antes da queda de Babilônia, que foi o capítulo 5, certo? Então esse sonho que Daniel teve, ele aconteceu ainda quando Babilônia dominava e ainda quando Belsazar reinava. Agora alguns críticos dizem assim: vocês estão vendo? A Bíblia está dizendo que Belsazar foi o último rei da Babilônia, mas as descobertas arqueológicas ensinam que o último rei de Babilônia não foi Belsazar, foi Nabonido. De fato, as descobertas arqueológicas trazem o nome de Nabonido. O que nós temos que entender é que Belsazar era filho de Nabonido. E houve um período de tempo que Nabonido saiu de Babilônia e foi para Tema, na Arábia. Lá em Tema, ele cultuava a uma das suas deidades. Tema tornou-se o centro de uma das deidades babilônicas e para lá Nabonido foi e passou um bom período. Enquanto ele estava lá, na corregência do trono de Babilônia, esteve Belsazar, seu filho. Tanto é que quando acontecem os incidentes do capítulo 5, falando da queda de Babilônia, qual foi a recompensa que o rei Belsazar ofereceu para quem decifrasse a escritura na parede? O texto diz: eu vou colocá-lo como o terceiro no reino.
Por que terceiro no reino? Porque o primeiro era Nabonido, o pai dele, que estava na Arábia. O segundo era ele próprio. E o terceiro era o lugar que ele daria para quem interpretasse a escritura na parede. Então, no tempo de Belsazar, assim que Nabonido viaja para Tema e ele assume a corregência, é nesse momento que acontece a visão do capítulo 7. Então, se você quiser colocar os capítulos de Daniel numa sequência cronológica, o capítulo 7 tem que vir antes do capítulo 5, que trata da queda de Babilônia. Então, nós estamos ainda no período de Babilônia. E agora Daniel tem uma segunda visão. E o que ele viu nessa segunda visão? A partir do capítulo 7, verso 2, nós temos o relato. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Daniel, capítulo 7, verso 2, diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel continua a descrição. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada uma mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha asas nas costas, ou tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 4 animais extraordinários. E interessante que quando Daniel começa a ter a visão, ele disse: os ventos do céu agitavam o grande mar. O que é vento em profecia? E aqui um ponto interessante, você que nos acompanha em casa, ao estudarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, nós temos que entender de que as profecias, elas estão mescladas com simbolismo. O primeiro simbolismo que aparece aqui são ventos. E quando aparece vento na profecia, qual é o significado? Os ventos indicam movimentos diplomáticos, bélicos, políticos que movem a história da humanidade. Eu vou ler um texto com vocês que nos ajuda a entender isto. Olha o que Deus escreveu através do profeta Jeremias, no capítulo 49, verso 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Você percebe que Deus está usando uma linguagem para dizer de que a ação dele vai espalhar o reino de Elão, e a ação divina é comparada ao vento. Eu trarei os ventos sobre Elão. Ou seja, Deus iria agir. Então, o vento na profecia indica a ação divina para com os reinos dos homens. Ações políticas, ações bélicas que o próprio Deus levanta para a consecução dos seus propósitos. Agora, nessa primeira visão, foi dito de que os ventos do céu agitavam o grande mar. O que representa mar em profecia? Vamos olhar um verso do profeta Isaías para entendermos o simbolismo. Ai do bramido dos grandes povos
que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Você percebe que Isaías 17:12 está mesclando a expressão, comparando os povos com os mares? Se você for para Apocalipse capítulo 17 também, lá fala das águas onde a meretriz está assentada. Você olha comigo esse verso rapidamente, deixa marcado Daniel aí e vai para Apocalipse capítulo 17. Você que nos acompanha em casa, deixe marcado Daniel capítulo 7 e vá para Apocalipse capítulo 17, porque os livros de Daniel e Apocalipse, eles se interrelacionam. Você vai aprender isso aqui. Olha o capítulo 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações. Você entendeu então que mar na profecia significa povos. Então, quando a profecia fala de mar, ela fala de um local densamente povoado. Quando a profecia falar de terra, ela fala de um local deserto, com escassez de pessoas. Pois bem, a ação divina agitou as nações, e no agito dos impérios surgiram 4 animais. Quem são esses 4 animais? Volta para Daniel. Se você fizer uma comparação de Daniel capítulo 7 com Daniel capítulo 2, você vai perceber de que esses 4 animais de Daniel 7, eles têm uma equivalência com os 4 metais da estátua do capítulo 2. No capítulo 2, a estátua possuía uma cabeça de ouro, e esta cabeça de ouro era símbolo de Babilônia. Agora, no capítulo 7, Babilônia é representada por um leão alado. No capítulo 2, a prata dos peitos da estátua representava a Medopérsia. E no capítulo 7, aparece um urso com 3 costelas na boca. No capítulo 2, o bronze do quadril da estátua representava a Grécia. No capítulo 7, a Grécia será representada por um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. No capítulo 2, os pés da estátua eram de ferro. No capítulo 7, Roma, que representavam as pernas, é representada por um animal terrível e espantoso. E Daniel não soube classificá-lo na zoologia. Ele não disse ter a aparência de leopardo, nem de urso, nem de leão. Ele simplesmente disse, era um animal terrível e espantoso. E esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. Vamos então para a Babilônia. O leão representa a Babilônia, que dominou o mundo do ano 605 ao ano 539. Lembram que a Medopérsia venceu a Babilônia no dia 13 de outubro, ou na noite de 13 de outubro de 539? Pois bem, as asas que foram arrancadas desse leão e ele posto em pé com mente de homem, o que isso traz à sua memória em Babilônia? O rei Nabucodonosor, que se tornou como um animal por 7 anos, as asas foram arrancadas. A glória de Babilônia foi tirada, mas depois ele foi colocado novamente sobre os 2 pés, com mente de homem novamente. É claro que o capítulo 7 de Daniel está fazendo uma alusão ao incidente de Nabucodonosor, que por 7 anos ele pastou como animal, mas depois o trono foi entregue para ele novamente. Os achados arqueológicos indicam de que Babilônia o leão era um símbolo de Babilônia. E por todas as partes de Babilônia haviam leões pintados ou em ladrilhos, falando da grandeza do seu império. O leão alado é muito bem um símbolo de Babilônia.
E Babilônia dominou o mundo até o ano 539. Nabucodonosor esteve fora do poder por 7 anos, mas ele voltou ao trono. E aqui está o capítulo 7 dizendo: ele será posto novamente sob 2 pés e será devolvida a mente de homem. Pois bem, nessa sequência histórica, o urso representa a Medo-Pérsia, que venceu a Babilônia em 539 e dominou o mundo até 331. Agora, esse urso, diz a profecia, ele levanta-se de um lado. Você se lembra que eu pedi você para guardar em mente que quando a Medo-Pérsia começou a governar o mundo, quem é que se assentou no trono? Dario. Mas depois que Dario governa, quem é que vem governar? Ciro. Ou seja, se o urso é um símbolo da Medo-Pérsia, ele levanta-se depois de um outro lado. Por quê? Porque o grande nome da Medo-Pérsia não foi Dario, mas foi Ciro. Quem começou no governo foi Dario, mas finalmente quem se levantou como grande nome foi Ciro. Até porque a profecia de Jeremias ou de Isaías 45:1 apontava até o nome dele. É por isso que esse urso se levanta de um lado. No reinado de Ciro, houve mais abrangência, mais poder, mais sucesso. Foi mais notado do que no reinado de Dario. Agora, esse urso, ele traz na sua boca 3 costelas. O que será que representam essas costelas? Vamos recorrer à história para entendermos isso? Eu trouxe aqui alguns livros e nós vamos analisar alguns deles. Um deles que eu trouxe para vocês é esse livro de Heródoto. Heródoto é conhecido como o pai da história. Ele escreveu 2 volumes. Esse aqui é o volume 1, ali está o volume 2. E nesse volume 1, eu queria que você acompanhasse na página 40 o que Heródoto, que viveu no 5º século antes de Cristo, escreveu. Página 40 e na obra original aparece aqui o número 77. Livro 1, inciso 77. Curando a si próprio, ou melhor, censurando a si próprio, por não ter evitado a desproporção das forças, suas tropas eram muito menos numerosas do que a de Ciro. E vendo que no dia seguinte o príncipe não tentaria novo ataque, Creso retornou a Sardes com a intenção de pedir socorro aos egípcios, de acordo com o tratado concluído com Amasis e anterior firmado com Lacedemônios. Propunha-se também a solicitar auxílio aos babilônios, igualmente seus aliados que tinham por soberano Labineto, e pedir às tropas lacedômonas que se dirigissem a Sardes dentro do tempo determinado. Heródoto, que é um historiador secular, conhecido como pai da história, que viveu no 5º século antes de Cristo, ele está falando de uma aliança que foi feita entre a Lídia, do qual Creso era o líder, da Babilônia, no qual Labineto era o líder, e o Egito, da qual Amasis era o faraó. Ele está falando de 3 poderes que se uniram para atacar a Medo-Pérsia. E o que aconteceu? A Medo-Pérsia venceu em 547 a Lídia, em 539 derrotou Babilônia, que nós já estudamos aqui no capítulo 5, e em 526 derrotou o Egito. Então, as 3 costelas na boca do urso, segundo Heródoto, ele não diz, ele não está falando da profecia, mas ele está falando de uma união política entre esses 3 poderes para enfrentar Ciro, enfrentar Dario, o Império Medo-Persa. Então, analisando a história,
nós concluímos de que as 3 costelas na boca do urso representam as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia. Justamente a Lídia, a Babilônia e o Egito. Mas a profecia não para por aí. Agora aparece um terceiro animal. Quem representa esse animal? Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, nós iremos buscar na história a interpretação para a profecia. Não saia daí, já já estaremos de volta. Sabe o que esse texto revela? De que o profeta Daniel não entendeu tudo o que ele viu em visão. Ele não chegou a essa compreensão que hoje nós temos. E por que não chegou? Porque o anjo disse para ele: Daniel, você não entendeu tudo que viu, né? Mas sela o livro até o tempo do fim. E nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu já disse para vocês de que os anos de 1798 e 1844, eles indicam o tempo do fim. E esse tempo já chegou. Por isso nós compreendemos essas profecias. Na semana que vem, nós iremos aprender com detalhes o chifre pequeno e o que ele representa. Por ora, assim como Deus controla a história das nações, Ele deseja controlar a sua vida. O mesmo cuidado que Deus teve com Daniel, de revelar a ele tudo o que ele precisava saber, Deus terá com você e vai lhe revelar tudo o que você precisa saber. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. No primeiro bloco nós aprendemos sobre o capítulo 7, que o primeiro animal era um leão alado, representando Babilônia. Depois vimos um segundo animal que era um urso. Esse urso representa a Medo-Pérsia e as 3 costelas na sua boca representam as 3 principais conquistas dos Medo-Persas para conseguirem a hegemonia mundial: a Lídia, a Babilônia e o Egito. E agora chegamos então ao terceiro animal da profecia, um leopardo. E ele tem 4 cabeças e 4 asas. Seguindo a sequência histórica dos impérios, esse leopardo só pode representar a Grécia. Agora, o que representam essas 4 asas e essas 4 cabeças? Nós sabemos que a Grécia dominou o mundo do ano 331, quando ele venceu a Medo-Pérsia, até o ano 168, quando a Grécia vai perder o poder para Roma, que é o 4º animal que vamos estudar. Agora, o que representam essas 4 cabeças e essas 4 asas? As 4 asas do leopardo, elas falam para nós da velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Ao olharmos a biografia de Alexandre, nós vamos perceber que no ano 336 ele tornou-se rei da Macedônia. Em 334, na Batalha de Granico ou Grânico, ele começou a primeira grande guerra contra os Medo-Persas. Em 333, foi a Batalha de Isso, a segunda batalha contra os Medo-Persas. E no ano 331, aconteceu a Batalha de Galgamela, também conhecido como Batalha de Arbelas. E foi nessa batalha do ano 331 que finalmente a Grécia venceu a Medo-Pérsia. No ano 323, Alexandre leva sua capital para a Babilônia e no mesmo ano ele morre aos 33 anos de idade. Você percebe que do ano 336 ao ano 323 nós temos apenas 13 anos e num período apenas de 13 anos, Alexandre, que havia se tornado rei com 20 anos, consegue conquistar o mundo inteiro. Por isso a história o conhece como Alexandre o Grande. Então as 4 asas do leopardo, que já é um animal veloz, fala de uma super velocidade com que Alexandre conquistaria os reinos. Agora, e qual é o significado dessas 4 cabeças? O que representam as 4 cabeças? Eu queria então ler para vocês o que escreveu Sir Isaac Newton.
Ele escreveu um comentário sobre Daniel e Apocalipse, eu tenho aqui em minhas mãos. Ele escreveu esse livro em 1733. Isaac Newton, escrevendo sobre justamente a vitória de Alexandre e o império dos gregos, na página 42 do seu livro, Isaac Newton diz assim: a terceira besta, lemos isso em Daniel 7 agora, é o reino que sucedeu aos persas, isto é, o império dos gregos. Era como um leopardo, para significar sua ferocidade, e tinha 4 cabeças e 4 asas, para indicar que poderia ser dividido em 4 reinos, pois continuou em regime monárquico durante o reinado de Alexandre o Grande, seu irmão Arideus e seus filhos Alexandre e Hércole, dividindo-se então em 4 reinos, de vez que os governadores das províncias, por mútuo consenso, se tinham feito coroar e reinaram sobre as mesmas. Cassandro reinou sobre a Macedônia, a Grécia e o Épiro. Lisímaco sobre a Trácia e a Bitínia. Ptolomeu sobre o Egito, a Líbia, a Arábia e a Selocíria. E Seleuco sobre a Síria. O que Isaac Newton está dizendo? Que assim como esse leopardo possuía 4 cabeças, após a morte do grande líder Alexandre, o império foi dividido em 4 setores. E 4 generais de Alexandre, depois de muitas brigas entre os generais, eles finalmente tomam conta desse império. E ele dá os nomes: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Essa é a interpretação oferecida por Isaac Newton. E a história secular confirma os fatos de que quando Alexandre morre, os generais começam a travar batalhas e finalmente 4 generais tomam o controle. Então a história está dizendo de que esse leopardo representa a Grécia e as 4 cabeças representam os 4 generais: Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Interessante como a história cumpre a profecia. Agora chegamos então ao 4º animal, chamado por Daniel terrível e espantoso. Ele não foi classificado na zoologia, mas esse animal, assim como as pernas de ferro do capítulo 2 da estátua, representa Roma. E Roma venceu os gregos no ano 168, na Batalha de Pídima. A partir daí começou o Império Férreo dos Césares. E Roma dominou o mundo até 476 depois de Cristo. Isso quer dizer que Jesus nasceu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. Agora, esse animal era diferente dos outros anteriores e ele possuía 10 chifres. Por que esse animal era diferente dos anteriores? E o que representam esses 10 chifres? É isso que nós temos que descobrir agora. E mais uma vez, vamos apelar para Isaac Newton. Nesta mesma obra, Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, na página 56, assim Isaac Newton concluiu. Pelas guerras anteriormente discutidas, o Império Romano do Ocidente, ao tempo em que Roma foi cercada e tomada pelos godos, dividiu-se nos seguintes reinos: vândalos, suevos, visigodos, álanos, burgúndios, francos, bretões, hunos, lombardos e Ravenna. Sabe o que Isaac Newton está dizendo? Os 10 chifres desse quarto animal representam 10 tribos bárbaras que finalmente destronariam o Império Romano. E ele menciona os 10 reinos, e quando nós buscamos mais historiadores, nós vemos uma profunda relação com alguma discrepância
Enquanto que ele fala no reino de Ravena, a maioria dos historiadores falam nos Érulos. E enquanto que ele fala nos Hunos, outros falam nos Ostrogodos. O certo é que os 10 chifres desse animal, que representa Roma, representam as 10 tribos bárbaras vindas da Germânia, que finalmente destronaram Roma. E se você buscar na história secular, você vai descobrir que justamente foi isso que aconteceu. Inclusive, Edward Gibbon, que é um dos historiadores mais benquistos e afamados da atualidade, já no século XVIII, ele escreveu uma obra chamada O Declínio e a Queda do Império Romano. E ele diz de que Roma não perdeu seu poder para nenhum outro reino, mas Roma foi minado em suas bases, minado pelas tribos bárbaras, representada pelos 10 chifres do animal terrível e espantoso. Você percebe como que uma profecia dada em Daniel, no capítulo 7, por volta do 6º século antes de Cristo, já nos conduziu até o ano 476 de nossa era? E quando Rômulo Augusto, o último imperador romano, cai, e cai Roma Ocidental, quem é que assume o controle do mundo? Estas tribos bárbaras. Agora elas começam a dominar. Mas a visão de Daniel capítulo 7 não parou por aí. Volte agora para Daniel capítulo 7 e olha que revelação importante Daniel faz para nós. Daniel capítulo 7, vamos olhar agora primeiro para o versículo 8. Estando eu a observar os chifres. Quais chifres? Os 10 chifres do quarto animal. Enquanto eu observava esses 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolências que falava o chifre pequeno. Daniel viu em visão de que quando o quarto animal saísse de cena, os 10 chifres que ele possuía representavam 10 tribos bárbaras que passariam a governar o mundo. Mas depois que as tribos bárbaras estivessem governando, um chifre pequeno surgiria entre os 10 e arrancaria 3 chifres. De que Daniel está falando? Quem é esse chifre pequeno da profecia? Na próxima semana, nós iremos dedicar a nossa hora de estudo só sobre o chifre pequeno. Porque esse chifre pequeno, que surge do Império Romano, ele tem uma ação de insolência contra Deus. Ele vai surgir no cenário mundial atacando a Deus, atacando a lei de Deus, atacando os filhos de Deus. E nós vamos descobrir de que esse chifre pequeno que se levantou lá depois dos 10 reinos, esse poder representado por ele, ainda vive em nossos dias. Ainda existe em pleno século XXI. E segundo a profecia de Apocalipse 13, ele vai levar o mundo a uma ação de adoração a um falso Deus. E nós haveremos de enfrentar o maior conflito da história humana. Porque o próprio Daniel profetizou no capítulo 12, versículo 2, de que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que há nação sobre a terra. Esse tempo de angústia ainda não chegou. Ele vai chegar. Mas segundo as profecias, ele chegará quando esse poder se assentar. Vocês percebem como Deus está conduzindo a história? E Daniel,
lá no tempo de Belsazar, antes do ano 539 antes de Cristo, já havia recebido uma revelação que falava dos 4 impérios mundiais que se assentariam. E quando esses 4 impérios mundiais se assentaram, nós já aprendemos aqui sobre os 10 dedos da estátua. E esses 10 dedos da estátua do capítulo 2 estão em paralelo com os 10 chifres do 4º animal do capítulo 7. São as 10 tribos bárbaras. Só que agora surge um novo elemento. E Daniel não entendeu o que estava acontecendo. Quando você olha para o capítulo 7, olha o versículo 15. Daniel 7,15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Eu cheguei-me para um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E então o anjo começou a interpretar para ele tudo o que ele precisava saber. Mas agora acompanhe então o que acontece após o verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um quarto, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Esse chifre pequeno que abaterá 3 reis, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei no coração estas coisas. Sabe o que esse texto revela? De que o profeta Daniel não entendeu tudo o que ele viu em visão. Ele não chegou a essa compreensão que hoje nós temos. E por que não chegou? Porque o anjo disse para ele: Daniel, você não entendeu tudo que viu, né? Mas sela o livro até o tempo do fim. E nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu já disse para vocês de que os anos de 1798 e 1844, eles indicam o tempo do fim. E esse tempo já chegou. Por isso nós compreendemos essas profecias. Na semana que vem, nós iremos aprender com detalhes o chifre pequeno e o que ele representa. Por ora, assim como Deus controla a história das nações, Ele deseja controlar a sua vida. O mesmo cuidado que Deus teve com Daniel, de revelar a ele tudo o que ele precisava saber, Deus terá com você e vai lhe revelar tudo o que você precisa saber. E a partir de hoje, você começará a ter revelações extraordinárias com base nesse livro de Daniel. E a pergunta que eu faço para você é: quando você tiver as revelações desse livro, quando verdades forem colocadas diante de você, quando critérios, conceitos e ideologias começarem a ser destruídas, qual será a sua posição? Está você disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza a sua história? Todo problema que há, meu Deus resolve. Toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, Ele acalma.
todos pesares que a leva da alma. Se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu amigo, que vai te carregar. Se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu amigo, que vai te carregar. Cristo um dia falou aos oprimidos: alívio vos darei. Todo problema que há, meu Deus resolve. Toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, Ele acalma. Todos os pesares que há, leva da alma. Se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu amigo, que vai te carregar. Se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu amigo, que vai te carregar. Vai te carregar, vai te carregar. Sua vida pode estar nas mãos de Deus. Deixe que Ele assume o controle da sua história. Ele vai te carregar nos braços e vai te conduzir a um final feliz. As profecias de Daniel nos enchem de otimismo e esperança, porque a despeito do levantar e quedar dos impérios mundiais, elas apontam para um tempo quando os santos receberão o reino e Deus estabelecerá para sempre o seu reino eterno. Você deseja ser cidadão nesse reino? Entregue sua vida a Ele e ore comigo agora. Pai, obrigado pelas revelações da Tua Palavra. Elas nos mostram de que no decorrer da história dos séculos, o Senhor tem dirigido todos os eventos. Nada foge ao Teu controle. E nós queremos, bom Deus, orar para que o Senhor também dirija a nossa história. Nos tome a todos em Tuas bondosas mãos e ajuda-nos, Pai, a encontrarmos o sentido para a nossa existência e sabermos que existe um céu que espera por todos nós. São essas as bênçãos que nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação no Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem, voltaremos ao capítulo 7 de Daniel e aprenderemos sobre o chifre pequeno. Quem é ele? O que ele faria? E como terminará a história? Eu espero por você na semana que vem. Deus o abençoe. A pretensão de perdoar pecados à luz da Bíblia é blasfêmia. Agora eu trouxe comigo também o catecismo. E aqui você tem o catecismo da Igreja Católica. Será que essas coisas não são coisas do passado? Ou são coisas modernas? O que ensina o catecismo na página 401? Se você olhar para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, lá estão os 10 mandamentos. Mas se você olhar para o catecismo, na página 539,
aqui estão também os 10 mandamentos. Mas agora você vai começar a perceber de que houve uma alteração. Aqui aparece na página 539 os 10 mandamentos. Só que depois você começa a ver de que alguma coisa foi mudada. Um espaço foi deixado em branco. Ou seja, 3 mudanças o catecismo faz na lei de Deus. Primeira delas, exclusão do segundo mandamento. O segundo mandamento ensina: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento da santa lei de Deus foi excluído do catecismo. Segunda mudança, o quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 11, ensina que o sábado é o dia a ser santificado. Aqui no catecismo se ensinou guardar domingos e festas. E finalmente, como tiraram o segundo, só sobraram 9. Então dividiram o 10º mandamento em 2, para voltar a ter 10. Porque senão seriam apenas 9. Agora, esta mudança na lei de Deus não é nova. Ela começou desde o 4º século, quando Constantino tornou-se imperador de Roma. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele baixou o que a história chama de o primeiro decreto dominical. E aqui está a cópia do decreto, como promulgada no Codex Justinianus, livro 3, no título 12 e 13. E esse decreto de Constantino convida a todos a descansarem no venerável dia do sol. Nós não estamos trazendo essas verdades à tona para machucar ninguém. Não pense assim. Nós estamos trazendo essas verdades porque a palavra de Deus tem que ser exaltada. E quando a verdade de Deus for exaltada, o erro cairá por terra. Você pode ler a Bíblia do Gênesis a Apocalipse e você nunca vai encontrar um texto santificando o domingo. Mas eu ofereço para você 104 textos sobre o sábado e falando da santidade desse dia. Eu queria que você entendesse de que a mudança na lei de Deus é o cumprimento da profecia de Daniel 7:25. Por favor, entenda mais uma coisa. Isso não tem nada a ver com você, meu irmão católico. Não tem nada a ver com você agora. Eu estou falando de uma obra que o anticristo iniciou desde o 4º século, por mãos de um imperador e depois por mão de um sistema que dura toda a Idade Média. Eu estou falando para você de um poder que atua há séculos contra a lei de Deus. Isso não tem nada a ver com você. Eu queria que você entendesse uma outra coisa. Igreja não salva ninguém. Igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo.